Canal, Rastros do Medo. História: velho cinema assombrado de Juazeiro do Norte, um lugar onde a linha entre a realidade e o pesadelo se dissolve em sombras e sussurros. Juazeiro do Norte, no coração do Ceará, é uma terra de fé e milagres, mas também, para aqueles que ousam olhar além do véu, um palco para mistérios perturbadores. E no meio dessa cidade vibrante, existia um cinema que, por décadas, foi o ponto de encontro de gerações. O Cine Pajeú. O Cine Pajeú. Para os mais velhos, era um templo de sonhos, um portal para outras realidades. Para os mais jovens, um lugar de encontros, risadas e, eventualmente, beijos roubados na escuridão. Mas para poucos, um seleto grupo de curiosos e talvez incautos, o Cine Pajeú era muito mais do que apenas um cinema. Era um monumento ao medo, um repositório de histórias que a cidade se recusava a contar em voz alta. Lembro-me de quando era criança, das histórias cochichadas pelos mais velhos em noites de lua cheia, sobre as luzes bruxuleantes que surgiam nas janelas do cinema abandonado, dos lamentos que ecoavam de dentro de suas paredes, mesmo quando não havia ninguém por perto. Eram contos que faziam nosso sangue gelar, mas que também despertavam uma curiosidade irresistível. Quem nunca se sentiu atraído pelo proibido, pelo desconhecido, pelo sombrio? O declínio e o esquecimento, o Cine Pajeú, foi inaugurado em 1948, um prédio majestoso de arquitetura art deco, com um letreiro luminoso que rivalizava com as estrelas do sertão. Suas poltronas de veludo vermelho e a tela gigante prometiam uma experiência cinematográfica incomparável para os padrões da época. Milhares de vidas passaram por ali, testemunhando amores, comédias, aventuras e, ironicamente, muitos filmes de terror. No entanto, o tempo é implacável, e a modernidade, com suas salas de cinema multiplex e plataformas de streaming, começou a corroer o brilho do Pajeú. A frequência diminuiu, a manutenção se tornou um luxo inatingível, e em 1995, as portas do Cine Pajeú se fecharam para sempre, ou assim parecia. O que se seguiu foi um lento processo de deterioração. O letreiro luminoso, antes orgulho da cidade, caiu em pedaços. As poltronas de veludo foram rasgadas, as paredes antes vibrantes, descascadas. O pó e a teia de aranha se tornaram os novos adornos, e o silêncio, o novo trilha sonora. Mas não. Era um silêncio total. Quem passava a noite jurava ouvir sons estranhos, um ranger de portas que não existiam, um sussurro indistinto no vento, um murmúrio que parecia vir das profundezas do edifício. Aos poucos, a lenda começou a se espalhar. O Cine Pajeú não estava apenas abandonado, estava assombrado. A lenda urbana de Maria Florinda, história mais persistente, a que alimentava os pesadelos das crianças e o ceticismo dos adultos, era a de Maria Florinda. Dizem que Maria Florinda era uma jovem sonhadora, com olhos que brilhavam como as estrelas do sertão e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ela amava o cinema, e o Cine Pajeú era seu refúgio, seu santuário. Ela trabalhava como lanterninha, e seu maior sonho era se tornar uma grande atriz, viajar o mundo e ver seu nome nos letreiros de Hollywood. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Era uma noite chuvosa de 1972, durante a exibição de um filme de suspense, quando um curto-circuito na cabine de projeção deu início a um incêndio devastador. O pânico tomou conta da sala. As pessoas corriam, gritavam, pisoteavam umas às outras na tentativa desesperada de escapar das chamas vorazes que consumiam o cinema. Maria Florinda, com sua coragem inabalável, não pensou duas vezes. Ela dedicou seus últimos momentos a guiar as pessoas para as saídas de emergência, arriscando a própria vida para salvar a dos outros. Ela conseguiu salvar dezenas de vidas,
mas não a sua própria. As chamas a engoliram e ela pereceu nas cinzas do Cine Pajeú. Desde então, sua alma, presa entre a vida e a morte, entre a paixão pelo cinema e a tragédia de sua partida, estaria destinada a vagar pelos corredores escuros do Cine Pajeú. Muitos juram que em noites de lua nova, quando as sombras são mais densas, é possível ver a silhueta de uma mulher jovem vagando pela sala principal, com uma lanterna na mão, como se ainda estivesse guiando as pessoas para a segurança. Outros afirmam ouvir seu canto melancólico, um lamento de saudade e desespero que ecoa pelas paredes do cinema. Era uma história que arrepiava, mas que também gerava uma estranha fascinação. A descoberta de Ezequiel e o desafio da curiosidade. Nos anos 2000, um grupo de jovens aventureiros, liderado por um rapaz chamado Ezequiel, um aspirante a cineasta com uma câmera antiga e uma paixão por histórias de fantasmas, decidiu que era hora de desvendar os mistérios do Cine Pajeú. Ezequiel era um daqueles sujeitos que não se contentavam com meias verdades, com lendas contadas pela metade. Ele queria a verdade, por mais sombria que ela fosse. Ele tinha a ajuda de seus amigos. Pamela, uma moça cética, mas com um coração enorme e uma coragem invejável. Rael, o medroso do grupo, mas que sempre se deixava levar pela empolgação dos outros. E Janaína, a mais sensata e estudiosa, sempre com um livro na mão e uma explicação lógica para tudo. Não acredito em fantasmas, gente. É tudo sugestão. Histeria coletiva, Pamela repetia, mesmo quando um calafrio inexplicável percorria sua espinha ao se aproximar do cinema. Rael, por outro lado, estava quase chorando. Por favor, Ezequiel, vamos deixar isso para lá. Eu ouvi umas histórias muito sinistras sobre esse lugar. Dizem que quem entra nunca mais sai o mesmo. Janaína, com sua voz calma e ponderada, tentava encontrar um meio termo. Olha, não custa nada investigar, mas vamos com cautela, tá? Sem riscos desnecessários. Ezequiel, com seus olhos brilhantes e um sorriso determinado, ignorava as lamúrias de Rael e as advertências de Janaína. Essa é a chance da nossa vida. Imaginem um documentário sobre um cinema assombrado. Vamos ser famosos. Eles haviam passado dias pesquisando, colhendo depoimentos de moradores antigos, lendo notícias de jornal e procurando qualquer informação sobre o incêndio de 1972. E as histórias se multiplicavam, cada uma mais arrepiante que a outra. Pessoas que haviam trabalhado no cinema, relatos de espectadores que juravam ter visto vultos nas sombras, de ouvir risadas infantis quando não havia crianças por perto. A curiosidade de Ezequiel só aumentava. A invasão noturna, uma atmosfera pesada e assustadora. Na noite de uma sexta-feira chuvosa, com trovões ecoando no céu e a lua escondida por densas nuvens, os 4 amigos, munidos de lanternas, uma câmera de vídeo e coragem duvidosa, se aventuraram em direção ao Cine Pajeú. O ar estava pesado, carregado de uma umidade densa e um cheiro de mofo e abandono que pairava no ar. A fachada do cinema, antes imponente, agora parecia um monstro adormecido, com seus olhos de janelas escuras fitando-os com uma ameaça silenciosa. A porta de madeira rangia com a brisa, como um lamento. Com um empurrão hesitante de Ezequiel, ela cedeu, revelando um interior que era puro breu. A poeira cobria cada centímetro, formando um tapete cinzento que esmagava o som de seus passos. O cheiro era sufocante, uma mistura de poeira, mofo e algo mais. Algo indefinível, quase metálico. Tem. Certeza que é uma boa ideia, Ezequiel? Sussurrou Rael, a voz embargada pelo medo, os olhos esbugalhados procurando por qualquer sombra que pudesse esconder uma ameaça. Pamela, apesar de sua fachada cética, sentia o coração acelerar. Está um pouco mais assustador do
que eu imaginava. Janaína, a mais prática do grupo, ligou a lanterna e varreu o feixe de luz pelo ambiente. Vamos nos manter juntos. E, por favor, sem brincadeiras de mau gosto. A luz das lanternas dançava pelas paredes descascadas, revelando a grandiosidade decadente do lugar. As poltronas, empoeiradas e rasgadas, pareciam fileiras de espectadores, fantasmagóricos, aguardando um espetáculo que nunca mais viria. O palco, onde a tela gigante um dia exibiu mundos imaginários, agora era um buraco negro, uma boca aberta para o desconhecido. Enquanto se aventuravam pelo hall de entrada, um arrepio percorreu a espinha de todos. Um sussurro quase imperceptível pareceu vir do fundo da sala principal. Vocês ouviram isso? Perguntou Rael, a voz tremendo. Ezequiel, com a câmera em punho, sentiu a adrenalina pulsar. É o vento, Rael. Ou talvez seja a Maria. Florinda nos dando as boas-vindas. Ele forçou uma risada, mas havia um tremor em sua voz. Os primeiros sinais do inexplicável, eles adentraram a sala de exibição, a luz da câmera de Ezequiel iluminando o caminho. A tela, rasgada e empoeirada, parecia chorar. No palco, um piano em ruínas jazia esquecido, suas teclas amareladas e quebradas. Ezequiel acionou a câmera, registrando cada detalhe, cada sombra, cada som. De repente, um som metálico, como um arame se arrastando no chão, ecoou do palco. Rael deu um grito abafado e se escondeu atrás de Janaína. O que foi isso? Pamela perguntou, o ceticismo começando a dar lugar ao medo. Parece que tem algo no palco, Janaína sussurrou, apontando a lanterna para a direção do som. O feixe de luz revelou um pequeno carretel de filme, do tipo que era usado antigamente, rolando lentamente pelo palco empoeirado, como se fosse empurrado por uma força invisível. Ele parou bem aos pés do piano. Quem está fazendo isso? Rael perguntou, a voz quase inaudível. Ezequiel, com a mão suada na câmera, aproximou-se. Não tem ninguém aqui. Não faz sentido. Mas enquanto ele se aproximava, o carretel começou a girar novamente, mais rápido, como se estivesse com pressa. E de repente, ele se levantou do chão, levitando por alguns segundos antes de cair no buraco do palco, emitindo um baque oco. A sombra e os sussurros, o grupo ficou em choque, paralisado. O ar na sala pareceu gelar e o cheiro de mofo se intensificou, misturado a um odor doce e enjoativo, como flores em decomposição. Eu te disse! Rael gritou, agora em pânico total. É assombrado! Vamos embora daqui! Pamela, que antes era a mais cética, agora tremia. Ezequiel, acho que Rael está certo. Não estamos sozinhos aqui. Mas Ezequiel, impulsionado por uma mistura de medo e adrenalina, não conseguia parar. Ele sentia que estava prestes a descobrir algo grande, algo que ninguém mais havia testemunhado. Não, esperem, eu senti, é ela, é a Maria Florinda. Enquanto ele falava, uma sombra alta e distorcida pareceu flutuar na parede oposta, na altura onde ficava a cabine de projeção. Não era uma sombra de pessoa, mas algo com contornos indefinidos, que se movia lentamente, como uma nuvem escura. Olhem! Janaína apontou, a voz embargada. A sombra pairou por um momento, e então um sussurro. Gelado ecoou pela sala. Não era uma voz humana, mas uma junção de sons. Uma melodia dissonante, como folhas secas arrastando no chão, vento uivante e um lamento distante. Parecia dizer algo, mas as palavras eram ininteligíveis, perdidas no tempo e no espaço. Rael caiu de joelhos, cobrindo os ouvidos. Parem, parem! Pamela, que era mais forte, tentava acalmar Rael, mas seus olhos estavam fixos na sombra, que parecia crescer e se estender. Ezequiel, apesar do medo paralisante, continuava filmando. Ele sentia que, de alguma forma, aquilo era uma comunicação.
O lamento parecia implorar por algo, pedir ajuda. A ascensão ao subsolo e a revelação macabra, decididos a não abandonar o mistério e impulsionados por uma estranha força, os amigos se aventuraram pelo subsolo do cinema, onde ficavam os antigos depósitos e a sala das caldeiras. O cheiro de mofo era ainda mais intenso ali, e o ar estava pesado, como se estivesse carregado de memórias e tristezas antigas. As paredes estavam úmidas, com marcas de bolor e musgo. A cada passo, o som de seus tênis ecoava no silêncio opressor, criando um ritmo fantasmagórico. A luz das lanternas dançava, criando sombras distorcidas que pareciam se contorcer e rir. "Vocês sentem esse frio?" Janaína perguntou, esfregando os braços. "É como se a temperatura tivesse caído drasticamente." Ezequiel concordou, sentindo um calafrio que não era apenas do frio. "É a presença dela. Ela está perto." Enquanto se aprofundavam no subsolo, eles ouviram um barulho, um som de algo sendo arrastado, um arranhão metálico, como se algo pesado estivesse sendo movido. "Tem alguém aqui!" Rael gritou, a voz esganiçada. Com cautela, eles seguiram o som até uma porta de ferro enferrujada que estava entreaberta. Um filete de luz fraca escapava da fresta. "Eu não vou entrar aí", Rael declarou, os olhos marejados. Pamela, com um suspiro, empurrou a porta que rangeu terrivelmente como um lamento de dor. O que eles viram do outro lado fez o sangue gelar nas veias de todos. Era um pequeno cômodo, escuro e úmido, com uma única lâmpada pendurada no teto, piscando intermitentemente, criando um efeito estroboscópico que dava um ar ainda mais sinistro ao lugar. No centro da sala, havia uma mesa de metal coberta por uma lona empoeirada. Ao lado, uma cadeira virada. E no chão, um mapa antigo, com algumas anotações à mão, estava espalhado. "O que é isso?" Janaína sussurrou, aproximando-se do mapa. Era uma planta do Cine Pajeú, mas com algumas marcações estranhas no subsolo. Um X vermelho marcava um ponto específico e algumas palavras em uma caligrafia antiga e desbotada estavam rabiscadas. "Onde os segredos dormem." Mas o que realmente os chocou foi a visão na parede oposta. Uma série de fotografias antigas, desbotadas pelo tempo, penduradas precariamente por pregos enferrujados. Eram fotos de Maria Florinda, em diferentes idades, desde criança até a jovem mulher que ela era. Em algumas, ela sorria, em outras, posava com seriedade. Em uma delas, ela estava segurando uma lanterna com o uniforme do Cine Pajeú, e uma fotografia estava diferente. Era uma foto da Maria Florinda, mas seu rosto estava desfigurado, como se as chamas a tivessem consumido. Seus olhos estavam vazios, seus lábios contraídos em um grito silencioso. E por trás dela, a imagem fantasmagórica do Cine Pajeú em chamas. A imagem não era uma foto real, mas uma montagem, com a data escrita à mão na parte de trás. 23 de agosto de 1972. A data do incêndio, a revelação do diário e o grito de Maria Florinda no chão. Ao lado da mesa, havia um diário antigo, de capa de couro desbotada. Janaína, com as mãos trêmulas, o pegou. As páginas estavam amareladas e quebradiças, mas a caligrafia era nítida e elegante. O diário pertencia a Maria Florinda. Ela começou a ler em voz alta, a voz embargada pela emoção. 15 de abril de 1972. O Cine Pajeú é meu mundo. Aqui me sinto viva. Adoro ver os sorrisos das pessoas, a emoção em seus olhos enquanto as histórias se desenrolam na tela. Meu sonho é ir para o Rio, fazer um teste, me tornar atriz. Será que um dia vou conseguir? 20 de junho de 1972. Tenho tido pesadelos terríveis com fogo. Chamas que me consomem, gritos que ecoam na minha mente. É tão real que acordo suada, o coração disparado.
Será um aviso? 10 de agosto de 1972. Algo estranho está acontecendo no cinema. Sinto uma presença, uma escuridão que parece me seguir. As luzes piscam sozinhas, ouço passos quando não há ninguém por perto. Estou com medo, muito medo. E a última entrada, com a caligrafia trêmula, quase ilegível. Em 2 de agosto de 1972, amanhã será a exibição especial de O Mistério da Casa da Colina. O cinema estará lotado. Sinto que algo terrível vai acontecer. Essa escuridão, ela está crescendo. Estou tentando avisar, mas ninguém me escuta. Eles não acreditam em mim, não acreditam em... A leitura foi interrompida por um grito agudo, um grito de pavor e desespero que não vinha de nenhum deles. Era um grito feminino, carregado de dor e sofrimento, que parecia ecoar de todas as direções, preenchendo o pequeno cômodo com uma vibração aterrorizante. O diário escorregou das mãos de Janaína e as fotografias na parede começaram a tremer e a cair, uma por uma, até restar apenas a foto desfigurada de Maria Florinda em chamas. "É ela!" Rael gritou, os olhos fixos na imagem. "Ela está aqui!" A lâmpada piscou mais rápido e as sombras na sala se contorciam, parecendo ganhar vida, como se centenas de olhos os observassem da escuridão. O cheiro de flores em decomposição e metal enferrujado ficou insuportável. A visão e a descoberta do enigma. De repente, a imagem de Maria Florinda na fotografia começou a brilhar, uma luz azulada que se espalhava pela sala. E então, em vez de seu rosto desfigurado, eles viram a imagem da jovem Maria Florinda, seus olhos arregalados de medo, sua boca aberta em um grito silencioso. Ela estava apontando para o mapa no chão, para o X vermelho que marcava um ponto específico no de subsolo. "Ela está nos mostrando alguma coisa!" Ezequiel exclamou, a câmera ainda firme em suas mãos. A luz azulada da fotografia se tornou mais intensa e o som do lamento se transformou em uma voz, fraca, mas audível, como um sussurro vindo de outro plano. "Onde os segredos dormem. Onde os segredos dormem." Impulsionados por uma força inexplicável, eles seguiram a indicação do mapa. O X estava marcado em uma área que parecia uma parede sólida de concreto. Mas havia uma pequena rachadura, quase imperceptível, na base da parede. Janaína se aproximou e, ao tocar a rachadura, sentiu uma brisa fria. "É oco. Tem alguma coisa aqui." Com a ajuda de um pedaço de ferro enferrujado que encontraram no chão, Ezequiel e Rael começaram a forçar a rachadura, que se expandiu. O cheiro de mofo e podridão se tornou ainda mais forte, até que, com um último esforço, um pedaço da parede cedeu, revelando um buraco escuro, uma pequena abertura para um espaço ainda mais profundo. A luz da lanterna revelou um túnel estreito, claustrofóbico, que se estendia para o desconhecido. "Não acredito que estamos fazendo isso", Pamela sussurrou. Mas a curiosidade em seus olhos era maior do que o medo. Com a ajuda de um dos amigos, Ezequiel entrou primeiro, seguido por Janaína, Pamela e um relutante Rael. O túnel era úmido e as paredes eram ásperas. O som de seus passos ecoava no confinamento, amplificando a sensação de que estavam entrando em algo que não deveria ser perturbado. A descoberta do diário completo e a confissão, o túnel, se abriu em um pequeno cômodo circular, com uma única lâmpada pendurada no teto que piscava intermitentemente. No centro havia uma caixa de madeira antiga coberta por um pano sujo. Quando removeram o pano, revelou-se um caixote cheio de jornais antigos, artigos de revista e, o mais importante, um segundo diário. Este era maior e parecia mais novo, com uma capa de couro vermelho. "De quem é isso?" Pamela perguntou, o coração acelerado. Janaína o abriu. A caligrafia era diferente, mais forte, mas ainda antiga.
e a primeira página estava escrita em letras grandes e negrito: Confissões de um cobrador. Eles se entreolharam, confusos. O que é isso? Ezequiel sussurrou. Janaína começou a ler em voz alta, e a cada palavra, a história do Cine Pajeú ganhava um novo e sombrio significado. 3 de agosto de 1972. Eu a matei. Eu a matei. Maria Florinda. Não tive escolha. Era ela ou eu. Um choque percorreu o grupo. Rael soltou um grito abafado. Janaína continuou a ler, a voz embargada pelo horror. 22 de agosto de 1972. O cinema está afundando em dívidas. Os credores estão em cima de mim. O banco vai tomar tudo. Não posso perder o Pajeú. É tudo o que eu tenho. Preciso de dinheiro, rápido. 23 de agosto de 1972, manhã. O seguro. O seguro é a única saída. Um incêndio. Preciso de um incêndio. Um acidente. Ninguém vai desconfiar. 23 de agosto de 1972, noite. O cinema lotado. Perfeito. O filme vai começar. Eu estava na cabine, preparando tudo. Então ela me viu. Maria Florinda. Ela sabia. Ela viu o galão de gasolina. Ela começou a gritar. Eu tive que silenciá-la. Não tive escolha. Não tive escolha. O fogo se espalhou tão rápido. Os gritos. Eu não pude salvá-la. Mas eu salvei o cinema. Ou o que restou dele. E agora as dívidas estão pagas. Mas o peso é insuportável. O diário não estava assinado, mas era claro que pertencia ao ex-gerente do Cine Pajeú, um homem chamado Manuel Firmino, que havia morrido alguns anos depois, supostamente, de causas naturais. O grito final e a libertação, a leitura terminou, e um silêncio sepulcral caiu sobre o pequeno cômodo. O ar estava ainda mais pesado, e o cheiro de mofo e podridão se tornou insuportável, misturado com um forte odor de fumaça. De repente, um vento gelado soprou através do túnel, e a lâmpada começou a piscar descontroladamente, até apagar, completamente. A sala mergulhou na escuridão total. Um grito, não um grito de pânico, mas um grito de pura agonia e libertação. Era o grito de Maria Florinda, mas desta vez não era um grito de desespero. Era um grito de justiça, de reconhecimento. A escuridão foi dissipada por uma luz branca e brilhante que emergiu do centro do cômodo. E nessa luz, a silhueta de Maria Florinda se formou. Ela estava de pé, imponente, com um vestido branco esvoaçante e seus cabelos negros e brilhantes caindo pelos ombros. Seus olhos, antes vazios, agora brilhavam com uma intensidade serena. Ela sorriu para eles, um sorriso de gratidão, de paz. E então, em um piscar de olhos, a luz se intensificou e Maria Florinda se desfez em partículas luminosas que subiram e se perderam no ar como estrelas cadentes. A presença opressora que antes pairava no cinema desapareceu. O cheiro de fumaça, de mofo, de podridão se dissipou. O ar estava leve, quase fresco. Eles ficaram ali, em silêncio, tentando processar o que haviam testemunhado. A verdade sobre o Cine Pajeú, sobre a tragédia de Maria Florinda, havia sido revelada. Sua alma, presa por décadas, finalmente havia encontrado a paz. O legado do Cine Pajeú. Ezequiel e seus amigos emergiram do Cine Pajeú com as marcas daquela noite gravadas em suas almas. Não eram apenas as marcas do medo, mas as da compreensão, da empatia. O vídeo de Ezequiel, com as imagens do carretel levitando, da sombra distorcida, e a leitura do diário se tornou um fenômeno online. As pessoas se chocaram, se emocionaram, e o Cine Pajeú, antes apenas uma lenda urbana, ganhou uma nova dimensão, uma história real de tragédia e redenção. O cinema permanece abandonado, mas agora, quando as pessoas passam por suas ruínas,
Não sentem apenas o calafrio do medo, mas uma profunda tristeza pela jovem Maria Florinda e uma estranha reverência por sua coragem. Alguns juram que em noites de verão, quando a brisa suave dança pelas janelas vazias do Pajeú, é possível ouvir um sussurro de gratidão no ar, um suave obrigada que se perde na imensidão do sertão. A história do Cine Pajeú não é apenas uma história de terror, mas uma história de mistério, de segredos enterrados e de uma alma que ansiava por justiça. E nós, do Rastros do Medo, estamos aqui para desvendar essas histórias, para dar voz aos que foram silenciados e luz aos que foram esquecidos. E então, queridos amigos do Rastros do Medo, essa foi a arrepiante história do Cine Pajeú. Eu espero que vocês tenham sentido cada arrepio e se envolvido nessa jornada do inexplicável. Se você gostou desse vídeo, se sentiu a adrenalina pulsar e a curiosidade aguçar, não se esqueça de deixar o seu like. É super importante para o nosso canal e nos motiva a continuar trazendo histórias como essa para vocês. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade de amantes do terror, clica logo no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E para você que quer continuar mergulhando nos mistérios do desconhecido, tem um vídeo incrível aparecendo na tela agora mesmo. Clica lá e prepare-se para mais uma dose de puro medo.